na rua, em vários lugares que você tem me mandado. Como cada um tem um dom, uma chamada. Se Deus não te mover, não te inspirar, você não faz a obra dele. Porque é ele que opera, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. E Paulo tinha consciência disso. Sabe o que Paulo diz? Que ele não era digno de pregar esse evangelho. Ele não estudou aos pés de Gamaliel para ser um pregador. Ele reconhecia a sua fraqueza. E olha que Paulo diz em Efésios, no capítulo 3, e o verso 8. Vou até adiante com os amados. Efésios 3 e o verso 8. Olha a postura do apóstolo Paulo. Ele reconhecia que ele era um enviado de Deus, porque Jesus o resgatou. Ele era um perseguidor, a gente não sabemos, era um tirano, um carrasco. E é por misericórdia que Paulo se tornou um grande apóstolo. Mas pela vontade de Jesus. Porque pelo Paulo, não. Vamos ler? Efésios 3 e o verso 8. Nós encontramos aqui as seguintes palavras. Efésios 3 e 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Jesus Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aleluia por isso. E Paulo, que ele se considerava mínimo de todos os santos. Lhe foi dada essa graça de anunciar o Evangelho. Aí eu penso comigo, se Paulo era o mínimo, imagine o Souza. Imagine quem quer que seja. E Paulo, a gente sabe que foi um dos maiores pregadores que já pisou nesse planeta. Estou dizendo isso não para exaltar o homem, mas é porque a Bíblia diz, Paulo falou isso. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se ele falou isso, é que ele tinha experiência real com Jesus. E dizia mais, Paulo, eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ele reconhecia aquele sacrifício na cruz. Eu não vivo mais. Queridos, ser cristão é a maior glória e honra que um pecador pode ter aqui. Quando ele estava no mundo, ninguém dava nada para ele. Eu mesmo me lembro, quando eu era drogado, até a minha família fugia de mim, quando eu era cabeludo, ninguém me dava crédito. Fiquei internado no hospital de desequilibrado mentais, no Rio de Janeiro, no ano de 1973. Por causa das drogas injetáveis, meus neurônios foram prejudicados pelas drogas, não entendia ninguém e ninguém me entendia. Estava que nem um doido, desequilibrado. Me levaram para um hospital de psiquiatria, no Rio de Janeiro. Só que naquele hospital não havia psiquiatra, nem psicanalista ou psicólogo que me entendesse. Mas Jesus, por sua misericórdia, me entendeu. E entende a todos nós. Lembra que ele diz? O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se ele nos comprou, nos resgatou, qual é agora a nossa posição de servo? Submeter-se ao seu senhorio, viver para ele e para a glória dele. Como Paulo vivia, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, porque ele reconhecia aquele sacrifício na cruz. Tem gente que não reconhece. Eu não sou um pregador que gosta de criticar ministério, nem criticar ninguém, mas a gente tem que falar na luz da palavra. Hoje tem pregador que prega o evangelho não por amor a Cristo, mas para ganhar muito dinheiro e fazer do evangelho um marketing comercial. Você acha que eu estou falando demais? Ainda mais nessa época atual. Todo mundo quer estabilidade econômica. Cobram 10, 30 mil reais para pregar uma palavra de Deus no púlpito de uma igreja. Estou falando isso porque eu conheço os bastidores, a gente vê na internet. Disputa entre os religiosos. E Paulo era o contrário.
Sabe o que Paulo diz? Eu rejeitei salário das igrejas para não ser pesado a vocês, aos amados irmãos. Paulo trabalhava, fazia tendas para se manter. Já pensou um Paulo, nos dias de hoje, que tivesse aquele nível de espiritualidade, como o Paulo tinha? A pessoa ia ficar rico, porque ele ia criar vários ministérios, ter posição. Mas Paulo, pela palavra de Deus, ele era o mínimo de todos os santos. Não era digno de ser chamado apóstolo de Cristo. E ele se considerava um miserável. Além disso, miserável. Vamos ler? Abra agora em Romanos, por gentileza. Tem muitos pregadores que se acham as estrelas, né? Homem de Deus. Todo mundo quer ser homem de Deus, né? Mas homem de Deus, para mim, tem que ser humilde e submisso a Jesus Cristo, como foi João Batista. Chegaram para João e disseram: tu és o Cristo? João diz: eu não sou o Cristo. Quem és tu? Eu sou a voz do que clama no deserto. Eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dos pés do Senhor. Convém que ele cresça e eu diminua. Se todos agissem como João Batista nesse século 21, o mundo todo seria evangelizado de uma maneira poderosa. E haveria muita salvação, se agissem como João Batista. E João não pregava bonito, palavras dóceis, para massagear o ego daquelas pessoas. Não, a gente sabe pela palavra de Deus que a mensagem de João Batista era muito autêntica, transparente. Lembra que ele dizia: raça de víboras e de serpentes, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Arrependei-vos e crede no Evangelho, porque o machado já está posto à raiz. Toda vara que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Palavra do Senhor. E é isso mesmo. O Senhor nos resgatou, nos comprou para a gente produzir frutos de amor, de justiça. Eu não posso dizer que eu sou um cristão, um missionário, e não ter frutos. Não ter as evidências do amor de Jesus. Uma vez o apóstolo Paulo diz: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Quais eram as marcas que Paulo tinha de Cristo? Perseguição, sofrimento, injúria. Foi levado a um presídio com os pés e as mãos amarradas num tronco. E com as costas cheias de vergonhas por causa dessa palavra. Hoje há muitas bandas de músicas, não quero aqui entrar em questão, que a gente vê pela internet. Eles cobram uma fortuna para fazer um show gospel. 50, 60 mil reais. E Deus não ouve esses louvores. Agora, de Paulo e Silas, Deus ouviu. Paulo e Silas, a gente sabe pela Bíblia, que eles estavam ali amarrados, com os pés e as mãos, num tronco, numa prisão. E diz que era meia-noite. Paulo e Silas, agonizando, cheio de hematomas, porque eles eram agredidos de uma maneira violenta. E diz que era meia-noite. Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Deus ouviu aquele louvor e respondeu com um grande terremoto. Quebrou-se as algemas e abriu-se os cárceres. É esse louvor que Deus quer ouvir hoje da igreja no século 21. Sofrer pelo amor de Cristo e cantar pelo nome dEle, para glorificar o nome dEle. Não é verdade? Olha o que Paulo diz aqui sobre miserável. Eu me considero também um miserável. Me considero um miserável, porque eu sei da minha fragilidade humana. Se eu vacilar, eu posso cair em tentação. Não é assim que Paulo diz? Aquele que cuida estar de pé, olhe para que não caia. E quantos ministérios caíram aí no mundo? Você sabe disso. Pastores famosos estão em ruínas. Você sabe disso. Vou até citar, porque eu não posso me conter. A igreja Bola de Neve, que eu considero e amo aquela igreja. A Bola de Neve era uma das maiores igrejas do país. Milhares de jovens estudantes, universitários, classe alta. Está maior escândalo, segundo a mídia, e é verdade. O apóstolo Rina diz que bate na mulher, maior desgraça no ministério, racha. Sabe o que é isso?
falta da operação do Espírito Santo. Se Deus não operar, a gente vai cair, como muitos estão caídos aí fora. Se alguém por isso está de pé, ore para que não caia. Não é verdade? Ora, se Davi, o rei Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele cometeu 2 pecados capitais, terríveis. Adulterou com Betsabá e mandou matar o seu marido Urias. E ficou tranquilo, como se nada tivesse acontecido. É real, você sabe disso. E o que levou Davi a se arrepender? Esta bendita palavra. Deus disse para o profeta Natã: Natã, vá até o palácio do rei e entregue a minha palavra. E quando Natã entregou a palavra para o rei Davi, não foi palavras para massagear o ego de Davi. Falou a verdade. Aquela parábola que ele fez, todo mundo sabe, né? Que havia um grande fazendeiro que tinha muitas ovelhas, e ele mandou matar a única ovelhinha do seu vizinho, que só tinha uma, mandou matá-la. E quando Davi ouviu aquele relato, você sabe dessa passagem, Davi ficou furioso e disse: esse homem deve morrer. E Natã apontou para ele e falou: tu és esse homem. Quando ele falou: tu és esse homem, Davi caiu e lamentou a sua miséria. Cometi loucura, Senhor. Por que a gente sabe desse pecado de Davi? Que está registrado aqui. Ora, se Deus não poupou nem Davi, registrou o pecado dele aqui para todo mundo ver, imagine o meu e o seu se a gente não for fiel com Deus. É verdade. Diz que Deus não poupou nem o seu Filho Jesus Cristo naquela cruz, para salvar nós miseráveis pecadores. É verdade. Deus é santo. Sem santificação, ninguém vai entender quem é Deus, e nem vai ver a glória de Deus. Não está escrito? Santificai-vos, porque sem santificação, ninguém verá a Deus. Nem Davi, se não se arrependesse, não podia ver. Mas ele lamentou, chorou, clamou. E a Bíblia diz que quem confessa os seus pecados e deixa, alcançará misericórdia. E Davi deixou o pecado e Deus deu misericórdia. Nós temos um Deus de amor. Deus não é um ditador que quer ver o nosso mal. É que nós não temos, às vezes, sensibilidade para entender os mistérios de Deus. Paulo diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Como é que Davi cometeu um pecado, 2 pecados capitais gravíssimos, e ainda Deus o perdoa? Deus é Deus, mas se a pessoa se humilhar, Deus é fiel para perdoar. Amém? Vamos ver aqui o que Paulo fala sobre miséria. Quero ler com os amados Romanos. Eu acho interessante essa exposição do apóstolo Paulo. Como servo do Senhor, ele não se gloriava. Ele reconhecia a sua miséria. Romanos 7, e o verso 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Apenas uma pausa. Ele não falou miserável homem que eu era, que eu sou, falou no presente. Eu já vi muitos testemunhos: antigamente eu era isso, eu era um bandido, hoje eu sou uma bênção. Miserável homem que eu sou, Paulo diz. Vai ouvindo. Mas eu